Olá, amigos do Band, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a jornada 12 por 36, uma importante jornada de trabalho que foi incluída na CLT pela reforma trabalhista. Reforma trabalhista, você sabe, é a Lei 13.467 de 2017, que incluiu diversos dispositivos na CLT. Entre esses dispositivos, o artigo 59A. E o artigo 59A é o artigo que fala sobre a jornada 12 por 36. Vou contigo na CLT, nós vamos ler o texto desse artigo e depois, em sequência, nós vamos discutir um pouquinho aqui quais foram as alterações trazidas. Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, artigo 59A da CLT diz assim: em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, amigos, artigo 59 é o artigo que fala de, no máximo, 2 horas de extensão na jornada de trabalho, fala sobre compensação também. Então, ele está falando aqui que é em exceção ao exposto nesse artigo. Vamos lembrar que a jornada básica de um trabalhador constitucional prevista lá no artigo 7º da Constituição é uma jornada de 8 horas por dia e 44 horas na semana, podendo haver aí prorrogação ou compensação da jornada. Essa prorrogação ou compensação da jornada, ela está contida aí justamente no artigo 59. E o artigo 59A, portanto, você perceba que ele vem trazer uma exceção à regra, em exceção ao exposto lá no artigo 59. É facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Amigos, só aqui eu já tenho uma riqueza de informações enormes. Primeira, né? Percebeu que ele diz assim: é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O que ele está dizendo? Que eu não preciso, a partir da reforma trabalhista, pactuar a jornada 12 por 36 através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Eu posso fazer aqui mediante acordo individual escrito. Acordo individual é empresa e trabalhador, empregado e empregador. Tudo bem? Não há necessidade de acordo coletivo ou convenção coletiva. Por que eu falo isso? Porque antes da reforma, nós tínhamos a súmula 444 do TST, súmula 444, que previa que para haver a jornada 12 por 36, era necessário ou convenção coletiva autorizando ou acordo coletivo autorizando. A partir da reforma trabalhista, a gente leu ali, não há mais essa necessidade. Basta que haja um acordo individual por escrito entre empregador e empregado. Outra coisa importante que a gente leu. Você percebeu que ele fala assim, né? Estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas. 12 horas seguidas, por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 12 por 36 já foge um pouquinho da nossa compreensão, porque normalmente a gente imagina o quê? Uma jornada de trabalho de 8 horas. No máximo você tem ali uma compensação de um sábado, essa jornada passa a ser de 8 horas e 48 minutos, ou então uma jornada de 9 horas, e aí você pode ter aí eventualmente uma hora extra, no máximo você tem ali 10 horas de trabalho por dia. Essa é a jornada padrão, essa é a jornada ordinária. 12 por 36, como a própria legislação traz, nós lemos aí, é a exceção à regra. E aí a própria lei está dizendo que estas 12 horas, para existirem, nós temos que ter o quê? 36 horas ininterruptas, seguidas de descanso. Então, é aquele sujeito que trabalha, por exemplo, tá? Pode ser diferente, aqui é só um exemplo, das 7 da manhã até as 19 horas. Então, eu tenho aqui 12 horas seguidas. Vamos imaginar que isso aconteceu no dia 1º, ele trabalhou das 7 da manhã até as 19 horas, 12 horas seguidas. Vai descansar 36 horas. Então, dia 1º às 19 horas, ele encerrou a sua jornada de trabalho, só vai voltar daqui 36 horas. Portanto, ele volta às 7 da manhã do dia 3. Tudo bem aqui? Costumo dizer que 12 por 36 é dia sim, dia não. Veio dia 1º, trabalhou das 7 às 19, foi embora, só volta dia 3, trabalha das 7 às 19 vai embora, 36 horas de descanso, portanto, só volta no dia 5, trabalha das 7 às 19 e assim sucessivamente. E aí, o que a lei nos trouxe ali?
o intervalo para repouso e alimentação, ele pode ser ou observado ou indenizado. Aí você fala, professor, que intervalo é esse? É o intervalo previsto no artigo 71 da CLT. É o intervalo intra-jornada. Estamos falando aqui o intervalo de repouso e alimentação. Para o 12 por 36, para o trabalhador 12 por 36, este intervalo pode ser observado, portanto eu dou o intervalo para ele. E o horário de intervalo é 1 hora, então ele tem no mínimo lá 1 hora de intervalo. Ou então, como a própria legislação trouxe ali a possibilidade, eu posso indenizar este intervalo. Amigos, aqui estamos falando do pagamento de 1 hora extra indenizatória. Eu vou indenizar esse intervalo para ele. Então, eu pago para ele esse intervalo e ele não tira esse intervalo. Veja que ele tem direito ao intervalo. Ou eu observo, portanto, eu concedo a ele o intervalo, ou eu indenizo, eu pago essa hora para ele com 1 hora extra indenizatória. Tudo bem? Legal? Indenizatória quer dizer que essa hora extra não vai refletir em encargos, por exemplo, porque é uma verba de natureza indenizatória. Indenizatória, por exemplo, quer dizer que essa hora extra não vai refletir nas outras verbas que ele vir a receber, porque estamos falando de uma verba de natureza indenizatória. Eu, Rafael, particularmente, discordo um pouquinho desse posicionamento colocado pela legislação. Mas eu estou passando aqui para ti aquilo que está na lei, artigo 59A da CLT, concordando ou não concordando. Costumo dizer que, depois de ler muito, mais de 100 vezes o texto da reforma trabalhista, eu concordo com boa parte, mas, em especial, esse trecho da jornada 12 por 36 é uma das partes que eu não consigo entender, não consigo concordar com o legislador. Mas o fato é que ele coloca que podem ser 12 horas seguidas de trabalho, desde que existam as 36 horas ininterruptas de descanso. Até aqui, acredito que tudo bem, ficou claro. Dá uma olhada comigo o parágrafo único do mesmo artigo 59A da CLT. Vem comigo. Diz assim: a remuneração mensal, pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Até aqui tudo bem, porque todo empregado mensalista é assim. Quando eu pago para o trabalhador ali o salário pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, pelo mês de março, se ele é mensalista, dentro daquele salário eu estou pagando os dias que ele trabalhou e os dias que ele descansou, porque eu estou pagando o DSR embutido. Então aqui está tudo bem. Agora o problema vem na sequência, dá uma olhada. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Meus amigos, olha só, considerados compensados os feriados. Portanto, o que a lei está dizendo? Que quando o trabalhador 12 por 36, quando a sua jornada cair no feriado, para ele já está compensado esse feriado pelas 36 horas que ele teve de descanso. Está ali, nós lemos isso. Serão considerados compensados os feriados. Então, um exemplo, eu falava do trabalhador que trabalha das 7 até as 19, e aí estamos em setembro, imagina que estivéssemos em setembro. Trabalhou dia 1º, depois trabalhou dia 3, depois trabalhou dia 5, das 7 até as 19, e aí 19 horas do dia 5 foi embora, vai voltar quando? Vai voltar no dia 7 de setembro. Portanto, no dia 7 de setembro ele vai trabalhar das 7 da manhã até as 19 horas, e para ele, por ser 12 por 36, horário normal de trabalho. Professor, o que ele ganha? Ele ganha um abraço e nada mais, porque a lei não prevê para esse trabalhador o pagamento das horas extras. Aliás, é o único trabalhador que a lei não vai prever o pagamento das horas extras, já que nós sabemos que o feriado trabalhado, quando não existe uma folga compensatória, não estou falando aqui de banco de horas, ou uma folga compensatória, quando não existe essa folga compensatória, esse feriado trabalhado ele é pago como hora extra 100%. No caso do trabalhador 12 por 36, não há esse pagamento. E também é considerado compensado, você viu aí comigo no texto, as prorrogações do horário noturno quando houver. Aí você fala, professor, o que é a prorrogação do horário noturno quando houver? O artigo seletista até cita lá o parágrafo 5º do artigo 73 da CLT. Artigo 73 é o artigo que fala sobre o trabalho noturno, e a súmula 60 do TST é a súmula que vem
explicar o que é essa prorrogação do horário noturno, pacificar o entendimento. A súmula 60 é aquela que diz que quando o empregado trabalha integralmente o período noturno e continua trabalhando, o trabalho noturno ele é considerado até o fim da jornada desse trabalhador. Então, por exemplo, o empregado que entrou às 22, trabalhou até às 6 da manhã, eu vou considerar como trabalho noturno até às 6 da manhã. O nosso trabalhador 12 por 36, por exemplo, se ele entrar às 19 e trabalhar até às 7 da manhã, ele vai ter trabalhado integralmente o período noturno, sim, porque das 22 até às 5 ele esteve trabalhando, vai ter continuado trabalhando, ele vai ficar na empresa até às 7, só que para ele eu só vou considerar jornada noturna das 22 até às 5, ele só vai receber o adicional noturno das 22 até às 5. Tudo bem? Legal? Então perceba. Aqui não trata-se de defender uma ideia ou defender outra ideia. O que eu estou fazendo aqui é lhe passando a regra, porque, como comentei anteriormente, não consigo compreendê-la da forma que foi colocada na legislação, uma vez que é uma forma que me parece bastante prejudicial ao trabalhador 12 por 36. Tudo bem? Bacana? Esse e muitos outros assuntos de jornada de trabalho, de férias, de rescisão, de encargos, nós tratamos no curso de formação em analista de DP, treinamento este que nós temos tanto em turmas online, como também em turmas presenciais, já voltamos com as turmas presenciais. Entra no site da Avante, dá uma olhada no que é melhor para você. Se você está fora de São Paulo, a gente tem a opção online. Se você está em São Paulo, você pode fazer ou online ou presencial. Se fizer o treinamento presencial, só na Avante RH você tem a possibilidade de rever esse treinamento depois pelo Avante Play, pela nossa plataforma, em até 6 meses. Já pensou que legal? Você assiste o curso comigo aqui, assiste o curso presencial e em 6 meses você pode rever a aula, porque a aula ela é gravada, que em 6 meses você pode rever essa aula. Tendo atualização nessa aula, a gente atualiza no portal também, você consegue acompanhar essas atualizações. Legal? Entra no site da Avante, dá uma olhada no conteúdo programático e eu te vejo aqui na Avante para a gente ter esse treinamento juntos. Até mais. Tchau, tchau.